E aí, lindonas? Esse é mais um vídeo da nossa série sobre automaquiagem e eu tô muito feliz, mais uma vez, de estar conseguindo vir aqui e entregar isso pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico, que são as cores, neutralização, harmonia, camuflagem. E assim, muita gente tem muitas dúvidas sobre isso, muita gente me pergunta: Andressa, pra que serve corretivo colorido, amarelo, roxo, verde? Eu não consigo entender nada, é muita coisa pra gravar. E hoje eu vou tentar explicar de uma forma bem legal pra vocês, tá? Hoje eu vou deixar esse espaço aqui em branco e eu vou ficar colocando aqui as cartelas de cores de acordo com o que eu vou falar, tá? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a neutralização de cor. O que é uma neutralização? A gente tentar apagar uma cor para poder fazer uma boa camuflagem. O que acontece? Quando a gente tem uma mancha, uma espinha, um melasma, uma olheira muito forte, muito intensa, a gente precisa, antes de tentar cobrir ela, camuflar ela, a gente precisa neutralizar aquela cor, porque ela tá muito diferente da cor da pele. E se você às vezes passar uma base e ela tiver muito intensa, aquela cor, a base não vai conseguir camuflar. Então a gente usa esse processo de neutralização, tá? O que acontece? A gente tem 3 cores primárias, que todo mundo já aprendeu provavelmente na escola, e elas vão aparecer aqui. As 3 cores primárias são azul, amarelo e verde. E são com elas que a gente vai conseguir entender como é que vai funcionar o processo de camuflagem, tá? Uma das coisas que a gente vai precisar entender para poder conseguir assimilar tudo isso a junção das cores formam outras cores, né, que são as cores secundárias, como amarelo com azul dá verde, o azul com o vermelho dá roxo e o vermelho com o amarelo dá laranja. Sabendo isso, a gente tem uma boa base para poder começar a entender sobre essa questão de neutralização. O que acontece? Quando a gente tem uma mancha arroxeada, né, uma olheira, um hematoma, o que vai acontecer? A gente tem a cor roxa, ou parecido com roxo, ou um tom mais parecido com roxo. E a cor roxa é formada pela cor vermelha e pela cor azul. Usando essas duas cores, qual é a cor que sobra? É a cor amarela, né? Das nossas 3 cores primárias. Então, a gente vai, sempre que tiver uma cor roxa na nossa pele, usar o corretivo amarelo para poder neutralizar, tá? Deu para assimilar, gente? A cor roxa, a gente tem 3 cores primárias. A cor roxa é formada pela vermelha e azul. Então, só sobra a amarela. Então, é ela que neutraliza essa cor, que é a roxa. Entendeu? Deu pra entender? Eu acho que ficou bem fácil assim, né? E supondo que a gente use o corretivo roxo. Nesse caso, a gente não tá falando das manchas roxas, tá falando do corretivo roxo, que também tem ele nessa cor. Qual é a cor que eu consigo esconder com o corretivo roxo? Bom, se para formar o roxo das 3 cores eu preciso da vermelha e da azul, qual é a cor que vai sobrar? Amarelo. Então, se a amarela neutraliza o roxo neutraliza o amarelo. Mas o que o amarelo vai representar nas cores de mancha? Umas manchas mais amarronzadas, como melasmas, essas manchas de sol, sabe? Essa mancha de pelinho que às vezes dá aqui no cantinho, por causa dos pelos daqui do bigode, a gente vai usar esse corretivo roxo para conseguir neutralizar, tá? Então, o amarelo neutraliza o roxo e o roxo vai neutralizar o amarelo, que no caso representa as manchas mais amarronzadas, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre as manchas de espinha, ou a espinha propriamente dita. Geralmente ela é vermelha, bem vermelhinha algumas, né? E como a gente faz para neutralizar o vermelho? Voltamos para nossas 3 cores. A gente tem o amarelo, o azul e o vermelho. A gente quer neutralizar o vermelho. Quais são as cores que sobram? O amarelo e o azul. Juntando os dois, dá verde. Então, o verde vai neutralizar o vermelho. Então, toda vez que você tiver uma espinhazinha, você vai passar um corretivo verde antes e depois você vai fazer a sua cobertura. Também tem a outra questão
que é do vitiligo. Algumas pessoas gostam de cobrir o vitiligo quando tem pouquinhas manchas, outras pessoas gostam de deixar ele à mostra, já estão confortáveis com isso. E a gente maquiador tem um super cuidado. Mas quando a pessoa quer cobrir o vitiligo, o que acontece? O vitiligo não é uma mancha, é completamente diferente. O vitiligo é uma despigmentação da pele. E como que a gente faz para pigmentar uma pele despigmentada? Não é no caso de neutralizar, a gente precisa pigmentar em vez de neutralizar. A gente tem 3 cores. Dessas 3 cores, a que tem mais pigmento é a vermelha. Então a gente vai usar essa cor vermelha para poder pigmentar essa mancha. Geralmente a gente maquiador utiliza um laranja bem forte, tá? Que é por causa dessa alta concentração de pigmento. E aí a gente vai passar em toda a manchinha branca. E depois a gente vai vir com um outro corretivo para poder neutralizar esse laranja. E aí a gente vem com a cobertura de pele, tá bom? Caso você que esteja assistindo esse vídeo tenha vitiligo e queira uma explicação melhor, você deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo, de repente, só sobre esse tipo de mancha, tá? Por ser uma cobertura um pouco mais difícil de ser feita. Então agora vocês conseguiram entender aí para que servem as 3 cores de corretivo, que geralmente são verde, roxo e amarelo. O verde para as manchinhas vermelhas, o amarelo para manchinhas roxas e o roxo para manchinhas amarronzadas, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender dessa forma, que eu acho que é bem simplificada de explicar. E se você não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. Bom, agora a gente vai para a parte de harmonia de cor. O que a gente, maquiador, tenta fazer? Por que a gente tenta harmonizar as cores? Porque quando a pessoa olhar para você, ela sentir uma sensação de conforto, né? De perceber que tudo ali tá ornando. É muito desconfortável, às vezes, a gente olhar para uma pessoa que tá com maquiagem toda colorida. Às vezes a maquiagem tá bonita, mas você olha e se espanta. Às vezes é o simples fato de ter desarmonizado as cores. E como que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa entender quais são as cores quentes e as cores frias. E aí eu vou colocar o círculo de cores aqui para poder vocês verem, visualizarem melhor como é que funciona isso. Eu não sei se vocês vão conseguir identificar, mas se você reparar do vermelho até o amarelo, você tem a sensação de que são cores mais fortes, mais vibrantes. Essas cores do vermelho ao amarelo, a gente costuma chamar de cores quentes, tá? E as cores do roxo até o verde, a gente chama de cores frias. Então, há essa separação, as cores quentes e as cores frias. Como que isso funciona? Se eu usei nos olhos uma sombra azul, que é fria, eu vou usar na boca um batom de cor fria, que pode ser um roxinho, um rosa mais arroxeado, um rosinha, um nude mais frio, que é um nude com fundo rosa, para poder conseguir manter a maquiagem inteira em tons frios. Como que eu vou fazer se for em tons quentes? Andressa, eu usei um vermelho, um terracota, um laranja, um dourado. Então, o que eu vou fazer na boca? Vou manter as cores quentes. Eu posso usar um batom vermelho, um batom mais puxado para o coral, um batom dourado, um batom marrom mais quente. Quando a gente fala do marrom, também entra uma grande questão. O marrom é frio ou o marrom é quente? Pra mim, eu acho que o marrom é uma cor bem neutra, só que o que acontece? A gente tem 2 tipos de marrom. O marrom com fundo cinza e o marrom com fundo quente. Então, vamos supor que geralmente a gente, antes de esfumar um preto, a gente faz uma base esfumada marrom. E aí, como que eu decido se eu uso um frio ou um quente? Vamos supor que na boca eu vou usar um rosa. Então, vai ser mais frio. E o que eu vou usar no marrom para esfumar o preto? O marrom com fundo acinzentado. Eu vou colocar uma boca quente, uma boca vermelha, uma boca mais alaranjada, uma boca dourada, um marrom mais quente na boca, um nude mais pro quente, mas com fundo marrom, mais com fundo laranjinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o marrom com fundo quente.
Eu vou mostrar pra vocês aqui no dorso da minha mão um marrom com fundo quente e um marrom com fundo frio, pra ver se vocês conseguem visualizar a diferença, tá? Então, meninas, olha só. Eu coloquei aqui 2 marrons. Acho que dá pra ver bastante diferença do quente pro frio, tá vendo? O fundo desse é mais cinza e o fundo desse é um pouco mais quente. Ó. Então, assim, existe essa diferença dos marrons e aí você pode encaixar o frio com com as cores frias e o mais quente com as cores quentes. E a gente também vai mostrar como que a gente consegue dar destaque a uma cor. Vamos supor que você vai colocar uma roupa vermelha. A gente vai olhar no círculo das cores e vai ver qual é a cor complementar do vermelho. O que é a cor complementar? É a cor que está exatamente do lado oposto do círculo. Então, qual é a cor complementar do vermelho? Vocês vão ver aí que é o verde. Então, se eu quiser dar um realce para esse vestido, o que eu posso usar nos olhos? Uma cor verde. A mesma coisa acontece quando a pessoa tem os olhos verdes. E aí eu quero dar destaque para esse olho. Então, o que eu faço? Eu uso cores bem quentes, como vermelho, como coral, porque aí eu estou usando uma cor complementar do verde. Então, esse olho vai entrar em destaque, em grande destaque, tá? Se você está usando uma roupa azul e você quer que os olhos fiquem bem destacados, então você pode usar um laranja, ou se você não gostar do laranja, você pode usar um amarelo com um fundo esfumado alaranjado, que é uma das cores que eu mais uso, tá? E aí você vai conseguindo fazer isso. O que você quer destacar? Escolhe a cor que você quer destacar e encontra a cor complementar dela. E aí você vai usar ou na boca ou nos olhos. Ai, Andressa, eu gosto de olho mais neutro, ou no marrom, ou no preto. Então você pode destacar na boca. Se tá com um vestido verde, coloca um batom vermelho, um olho esfumadinho marrom, que é algo mais básico, mais neutro, né? E você vai continuar conseguindo fazer, criar essa sensação de destaque, tá? Então, gente, assim, eu acho que não tem nada de difícil, né, nisso. Se você tiver sempre esse círculozinho, você vai conseguir tirar isso de letra. E eu acho que são coisas bem simples, assim, sabe? A gente também não precisa gravar tudo. Você pode anotar quando você for fazer em você. Você vai lá dar uma olhadinha também depois que você comprar o corretivo que você precisar. Você provavelmente nunca mais vai precisar lembrar disso. Mas agora eu acho que vocês já têm noção de como tudo isso funciona. Agora a gente vai entrar na parte da função dos pincéis. Eu também vou colocar aqui do lado a foto de cada pincel, porque se eu mostrar, ficar pegando um por um aqui, nem sempre foca, né, na hora. E eu acho que a imagem aqui fica mais explicativa. O primeiro pincel que eu vou falar, que é o meu favorito, é o Kabuki, que é um pincel que é chato na ponta, ele é achatadinho, bem reto mesmo. E o Kabuki a gente costuma usar para fazer essa cobertura de pele. Existem 2 tipos para fazer a cobertura de pele, 2 tipos de pincéis para fazer a cobertura de pele. Os 2 são Kabuki, mas existe uma diferença. Tem um que é o Kabuki comum e o outro é o Kabuki que tem as cerdas em dual fiber. O que é dual fiber? Vai aparecer aqui para vocês a foto de um pincel que tem as cerdinhas da ponta mais branquinha. E se você olhar ele de cima, você vai perceber que o espaçamento entre cerdas é bem maior. Você consegue ver bastante espaço entre as sardinhas. O outro Kabuki normal, as cerdas são tão juntinhas que você não vê espaço nenhum nele, tá? Então, qual é a diferença também na função? O Kabuki, que é dual fiber, ele vai te trazer uma cobertura muito mais leve, muito mais natural. O Kabuki comum, ele vai trazer uma cobertura muito mais alta, tá bom? Dependendo de para onde você vai, se você quer uma pele, uma super pele, uma pele com muita cobertura, ou se você vai sair de dia e quer algo mais leve, não quer que pareça que você está maquiada, então você vai aí saber qual o pincel que você vai usar, qual que se adaptaria melhor para o efeito que você quer, tá? Existem outros tipos de pincel
com cerdas nesse estilo Dual Fiber. Então você vai encontrar não só o Kabuki, mas outros pincéis como de corretivo, de esfumar, e é sempre essa mesma característica dele. Ele é um pouco mais leve, então até para esfumar ele deposita menos carga. Quando eu falo de carga, gente, é quantidade de produto, tá? Que a gente vai depositar na pele. Então, ele sempre vai depositar menos carga. Os Dual Fibers, eles sempre vão espalhar muito mais, esfumar muito mais do que depositar aquela cor, tá? O segundo pincel que eu vou falar é o pincel língua de gato. Eu gosto de usar ele em 2 tamanhos. O maior, eu gosto de usar para espalhar a base, às vezes. Quando eu não uso Kabuki, eu espalho com esse língua de gato e depois eu uso só a esponjinha para poder tirando as marcas, tá? O outro, que é o menor, eu gosto de usar para fazer a parte do corretivo, quando eu vou delimitar as marcas que eu quero iluminar e aonde eu quero esquecer. Quando eu vou usar, fazer o contorno, no caso com o corretivo, um contorno cremoso, que a gente chama, tá bom? Aí eu uso esse língua de gato, só que menor. Eu também tenho um língua de gato bem menorzinho, que eu gosto de fazer o recorte que a gente costuma fazer aqui, chamado cut crease. Eu vou colocar uma foto do cut aqui, para vocês verem qual é o tipo de recorte que a gente consegue fazer com esse pincel língua de gato. Eu também gosto de ter um pincel chanfrado, um menor e um pouquinho maior. O menorzinho eu sempre uso para fazer essa correção das sobrancelhas, tá? Eu acho que quanto menor, melhor a precisão. O outro pouco maior eu uso para poder fazer o delineado em gel. Esse delineado aqui a gente faz com o próprio pincelzinho, né, do delineador, mas o delineador em gel você tem que fazer com um pincel chanfrado, tá? Também tem um pincel que se chama pincel de precisão. Ele tem a cerda bem curtinha e ele é bem retinho em cima. Ele também dá pra fazer recorte, só que dependendo do recorte é um pouco mais difícil porque ele é bem reto. Mas eu costumo usar ele para poder delimitar essa área de iluminação abaixo da sobrancelha, tá? Eu uso ele para fazer essa linhazinha reta aqui embaixo. Eu acho que ele é perfeito para isso. Bom, a gente também tem agora os pincéis de esfumar, né? Que são os que estão mais em alta agora. E a diferença dos pincéis de esfumar são só os tamanhos. E quanto maior ele mais ele esfuma. Quanto menor ele mais ele deposita carga, tá? Então, quanto menorzinho, mais a intensidade da cor. Então, quando geralmente a gente começa, o primeiro esfumado que a gente faz, dependendo do efeito que você quer criar, a gente sempre vai usando o maior. E aí depois a gente vai utilizando os menorzinhos para poder ir dando intensidade nas cores que a gente vai colocando, tá? Uns esfumam mais, os outros depositam mais, tá? Eu costumo indicar 3. Um maior, um médio e um menorzinho, tá? Eu acho que é suficiente. Se você só puder comprar 2, você compra o maior e o menorzinho, que eu acho que é bom. Ou o maior e o médio, tá? Mas o maior grandão você precisa ter. Eu uso também alguns pincéis de esfumar, quando eles são bem grandes, para poder passar o iluminador. Eu também acho que fica muito bom. Mas também tem um pincel chanfradinho que dá para passar o iluminador. Tem os pincéis também de aplicação de sombra. Tem vários modelos, né? Eu vou tentar colocar aqui 2 ou mais, se eu encontrar. Os pincéis são um pouco mais difíceis da gente encontrar foto. A gente encontra mais variedade em loja. A gente também tem um pincel para blush. Geralmente eles têm o redondinho e o chanfrado, né? Eu vou mostrar aqui os dois. O chanfrado ele tem um efeito de fazer mais marcação e o redondinho ele dá uma esfumada melhor. Esse que eu usei é redondo. E além de ser redondo, o que eu uso, ele também é Dual Fiber. Ele também tem essas pontinhas brancas. Eu prefiro sempre usar o blush com Dual Fiber, porque ele nunca coloca muita carga. Então eu vou colocando à medida que eu quero. Então eu acho que fica muito natural e eu gosto muito do blush Dual Fiber, tá? A gente também tem o pincel para pó, que é o mais conhecido, eu acho, né? Todo mundo conhece, é sempre o maior pincel, o mais fofão, o mais grandão, que a gente usa praticamente para espalhar o pó no rosto inteiro. E ele é bem conhecido já. E hoje em dia a única diferença é que de vez em quando algumas pessoas já estão usando uma esponjinha para poder
passar o pó, né, aqui embaixo especificamente. Tem o pincel também, que é o vassourinha, e ele é um pincel bem coringa, sabe? Porque quando cai aqueles pozinhos aqui embaixo, geralmente quando a gente passa a mão e arrasta, eles costumam manchar. E se a gente tivesse pincel vassourinha, a gente acaba dando só umas varridinhas assim, ó, e ele tira tudo sem manchar nada. Uma coisa também que parece ser bem assim, comum, mas é muito importante, é aquele pincel para pentear os cílios ou a sobrancelha. Eu amo aquele pincel, porque às vezes quando eu passo rímel, os meus cílios vão dando uma embolada, uma grudada, e eu aproveito aquele pincel para poder pentear. Então eu gosto muito. A gente também tem um pincel para batom, né? Que geralmente é um pincel bem grudadinho no outro as cerdas, e ele é um pouquinho mais compridinho com a ponta arredondada. Eu gosto de passar o pincel com o batom com o pincel, porque eu acho que fica bem delimitado o contorno dos lábios, e eu só uso batom líquido praticamente, então eu já acostumei a passar só com pincel. Mas se o batom é seu e só você que usa, você pode usar normalmente diretamente o aplicador na boca. Para fazer o contorno em pó, eu costumo usar o mesmo pincel, o mesmo modelo que eu uso para fazer o blush, tá? Eu até prefiro o Duo Fiber porque ele também marca bem menos. Então é um redondinho igualzinho do blush, só que você vai usar para poder fazer o contorno, tá? O contorno em pó, no caso. Eu gosto muito porque ele não marca, não fica aquela coisa muito escura na pele, e ele já vem esfumando, então. E eu acho que eu consegui falar de tudo aqui, e esse vídeo acho que vai ficar bem menor do que o outro, né? É um assunto bem mais rápido. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, conta pras amigas que eu tô ensinando aqui tudo que vocês precisam saber sobre automaquiagem. E me mandem dúvidas aqui, comentem se vocês tiverem alguma dúvida, ou me mandem no Instagram. Ou se você tem vontade de falar diretamente comigo, me chama no WhatsApp, tá? Lá no meu Instagram tem um link direto pro meu WhatsApp, então vai lá e me chama.